Segundo Reis 8. A sunamita volta para sua terra. E falou Eliseu àquela mulher cujo filho vivificara, dizendo: Levanta-te e vai-te, tu e tua família, e peregrina onde puderes peregrinar, porque o Senhor chamou a fome, a qual também virá à terra por 7 anos. E levantou-se a mulher e fez conforme a palavra do homem de Deus, porque foi ela com a sua família e peregrinou na terra dos filisteus 7 anos. E sucedeu que, ao cabo dos 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Ora, o rei falava a Geazi, moço do homem de Deus, dizendo: Conta-me, peço-te, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. E sucedeu que, contando ele ao rei como vivificara um morto, eis que a mulher cujo filho vivificara clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Geazi: Ó rei, meu senhor, esta é a mulher, e este o seu filho, a quem Eliseu vivificou. E o rei perguntou à mulher, e ela lhe contou. Então o rei lhe deu um eunuco, dizendo: Faz-lhe restituir tudo quanto era seu, e todas as rendas das terras, desde o dia em que deixou a terra até agora. Hazael mata a Ben-Hadad. Depois veio Eliseu a Damasco, estando Ben-Hadad, rei da Síria, doente, e lhe anunciaram, dizendo: O homem de Deus é chegado aqui. Então o rei disse a Hazael: Toma um presente na tua mão e vai encontrar-te com o homem de Deus, e pergunta por ele ao Senhor, dizendo: Hei de eu sarar desta doença? Pois foi Hazael encontrar-se com ele e tomou um presente na sua mão, a saber, de tudo que era bom em Damasco, 40 camelos carregados, e veio e se pôs diante dele e disse: Teu filho Ben-Hadad, rei da Síria, me enviou a ti a dizer: Sararei eu desta doença? E Eliseu lhe disse: Vai e dize-lhe: Certamente não sararás, porque o Senhor me tem mostrado que certamente morrerá. E afirmou a sua vista, e fitou os olhos nele até se envergonhar, e chorou o homem de Deus. Então disse Hazael: Por que chora, meu senhor? E ele disse: Porque sei o mal que hás de fazer aos filhos de Israel. Porás fogo às suas fortalezas, e os seus jovens matarás à espada, e os seus meninos despedaçarás, as suas pejadas fenderás. E disse Hazael: Pois que é teu servo, que não é mais do que um cão, para fazer tão grande coisa. E disse Eliseu: O Senhor me tem mostrado que tu hás de ser rei da Síria. Então partiu de Eliseu, e veio o Senhor, o qual lhe disse: Que te disse, Eliseu? E disse ele: Disse-me que certamente sararás. E sucedeu ao outro dia que tomou um cobertor e molhou na água, e estendeu-o sobre o seu rosto e morreu. E Hazael reinou em seu lugar. O reinado de Jeorão. E no ano 5º de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, reinando ainda Josafá em Judá, começou a reinar Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá. Era ele da idade de 32 anos, quando começou a reinar, e 8 anos reinou em Jerusalém. E andou no caminho dos reis de Israel, como também fizeram os da casa de Acabe, porque tinha por mulher a filha de Acabe, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Porém o Senhor não quis destruir a Judá por amor de Davi seu servo, como lhe tinha dito que lhe daria para sempre uma lâmpada a seus filhos. Nos seus dias se revoltaram os edomitas contra o mando de Judá e puseram sobre si um rei, pelo que Jeorão passou a Zair todos os carros com ele. E ele se levantou de noite e feriu os edomitas que estavam ao redor dele, e os capitães dos carros, e o povo foi para suas tendas. Todavia os edomitas ficaram revoltados contra o mando de Judá até o dia de hoje. Então também se revoltou Líbina do mesmo tempo. O mais dos atos de Jeorão e tudo quanto fez porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? E Jeorão dormiu com seus pais e foi sepultado com seus pais na cidade de Davi. E Acasias, seu filho, reinou em seu lugar. O reinado de Acasias.
No ano 12 de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, começou a reinar Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá. Era Acasias de 22 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 1 ano em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Atalia, filha de Onri, rei de Israel. E andou no caminho da casa de Acabe e fez mal aos olhos do Senhor, como a casa de Acabe, porque era genro da casa de Acabe. E foi com Jorão, filho de Acabe, a Ramote de Gileade a peleja contra Azael, rei da Síria, e os sírios feriram Jorão. Então voltou o rei Jorão para se curar em Jezreel das feridas que os sírios lhe fizeram em Ramá, quando pelejou contra Azael, rei da Síria. E desceu Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá, para ver a Jorão, filho de Acabe, em Jezreel, porquanto estava doente. Segundo Reis 9. Jeú é ungido rei de Israel e mata a Jorão e a Jezabel. Então o profeta Eliseu chamou um dos filhos dos profetas e lhe disse: cinge os teus lombos e toma esta almotolia de azeite na tua mão, e vai-te a Ramote de Gileade. E chegando lá, vê onde está Jeú, filho de Josafá, filho de Nice, e entra, e faze que ele se levante do meio de seus irmãos, e leva-o à câmara interior, e toma a almotolia de azeite, e derrama-o sobre a sua cabeça, e dize: assim diz o Senhor, ungi-te rei sobre Israel. Então abre a porta e foge, não te detenhas. Foi, pois, o rapaz, o jovem profeta, a Ramote de Gileade, e entrando ele, eis que os capitães do exército estavam assentados ali, e disse: capitão, tenho uma palavra que te dizer. E disse Jeú: a qual de todos nós? E disse: a ti, capitão. Então se levantou e entrou na casa e derramou o azeite sobre a sua cabeça e lhe disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, ungi-te rei sobre o povo do Senhor, sobre Israel, e ferirás a casa de Acabe, teu senhor, para que eu vingue o sangue dos meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor da mão de Jezabel. E toda a casa de Acabe perecerá, e destruirei de Acabe todo varão, tanto o encerrado como o livre em Israel. Porque a casa de Acabe hei de fazer como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aias. E os cães comerão a Jezabel no pedaço do campo de Jezreel, não haverá quem a enterre. Então abriu a porta e fugiu. E saindo Jeú aos servos de seu senhor, disseram-lhe: vai tudo bem? Porque veio a ti este louco? E ele lhes disse: bem conheceis o homem e o seu falar. Mas eles disseram: é mentira. Agora faz-no-lo saber. E disse: assim e assim me falou, dizendo: assim diz o Senhor, ungi-te rei sobre Israel. Então se apressaram e tomou cada um a sua veste, e a pôs debaixo dele no mais alto degrau, e tocaram a buzina e disseram: Jeú reina. Assim, Jeú, filho de Josafá, filho de Nice, conspirou contra Jorão. Tinha, porém, Jorão cercado a Ramote de Gileade, ele e todo Israel, por causa de Hazael, rei da Síria. Porém, o rei Jorão voltou para se curar em Jezreel das feridas que os sírios lhe fizeram, quando pelejou contra Hazael, rei da Síria. E disse Jeú: se é da vossa vontade, ninguém saia da cidade, nem escape para ir anunciar isso em Jezreel. Então Jeú subiu a um carro e foi-se a Jezreel, porque Jorão estava deitado ali, e também Acasias, rei de Judá, descera para ver a Jorão. E o atalaia estava na torre de Jezreel, e viu a tropa de Jeú que vinha, e disse: vejo uma tropa. Então disse Jorão: toma um cavaleiro e envia-lo ao encontro, e diga: a paz? E o cavaleiro lhe foi ao encontro e disse: assim diz o rei: a paz? E disse Jeú: que tens tu que fazer com a paz? Passa para trás de mim. E o atalaia o fez saber, dizendo: chegou a eles o mensageiro, porém não volta. Então enviou outro cavaleiro, e chegando este a eles, disse: assim diz o rei: a paz? E disse Jeú: que tens tu que fazer com a paz? Passa para trás de mim. E o atalaia o fez saber, dizendo:
Também este chegou a eles, porém não volta, e o andar parece como o andar de Jeú, filho de Ninsi, porque anda furiosamente. Então disse Jorão: aparelha o carro. E aparelharam o seu carro. E saiu Jorão, rei de Israel, e Acasias, rei de Judá, cada um em seu carro, e saíram ao encontro de Jeú, e o acharam no pedaço de campo de Nabote, o jezreelita. E sucedeu que, vendo Jorão a Jeú, disse: a paz, Jeú. E disse ele: que paz? Enquanto as prostituições da tua mãe Jezabel e as suas feitiçarias são tantas? Então Jorão voltou as mãos e fugiu, e disse a Acasias: traição a Acasias. Mas Jeú entensou o seu arco com toda a força e feriu a Jorão entre os braços, e a flecha lhe saiu pelo coração e caiu no seu carro. Então Jeú disse a Abidcar, seu capitão: toma-o, lança-o no pedaço do campo de Nabote, o jezreelita, pois lembra-te de que, indo eu e tu juntos a cavalo após Acabe seu pai, o Senhor pôs sobre ele esta carga, dizendo: por certo que, se eu não visse ontem à tarde o sangue de Nabote e o sangue de seus filhos, diz o Senhor, também não tu pagaria neste pedaço de campo, diz o Senhor. Agora, pois, toma-o e lança-o neste pedaço de campo, conforme a palavra do Senhor. O que, vendo Acasias, rei de Judá, fugiu pelo caminho da casa do jardim. Porém Jeú seguiu após ele e disse: feri também a este no carro a subida de Gur, que está junto a Ibileão. E fugiu para Megido e morreu ali. E seus servos o levaram num carro a Jerusalém e o sepultaram na sua sepultura junto a seus pais, na cidade de Davi. E no ano 10º de Jorão, filho de Acabe, começou Acasias a reinar sobre Judá. E Jeú veio a Jezreel, o que, ouvindo Jezabel, se pintou em volta dos olhos e enfeitou a sua cabeça e olhou pela janela. E entrando Jeú pelas portas, disse ela: teve paz Zinri, que matou a seu senhor? E levantou ele o rosto para a janela e disse: quem é comigo? Quem? E 2 ou 3 eunucos olharam para ele. Então disse ele: lançai-a de alto a baixo. E lançaram-na de alto a baixo, e foram salpicados com seu sangue a parede e os cavalos, e Jeú atropelou. Entrando ele, pois, e havendo comido e bebido, disse: olhai por aquela maldita e sepultai-a, porque é filha de rei. E foram para sepultar, porém não acharam dela senão somente a caveira, e os pés e as palmas das mãos. Então voltaram e lhe fizeram saber, e ele disse: esta é a palavra do Senhor, a qual falou pelo ministério de Elias, o tisbita, seu servo, dizendo: no pedaço do campo de Jezreel, os cães comerão a carne de Jezabel. E o cadáver de Jezabel será como esterco sobre o campo no pedaço de Jezreel, que se não possa dizer: esta é Jezabel. Segundo Reis 10. Jeú extermina a casa de Acabe. E Acabe tinha 70 filhos em Samaria. E Jeú escreveu cartas e as enviou a Samaria, aos chefes de Jezreel, aos anciãos e aos aios dos filhos de Acabe, dizendo: logo, em chegando a vós esta carta, pois estão convosco os filhos de vosso Senhor, como também os carros e os cavalos e a cidade fortalecida e as armas. Olhai pelo melhor e mais reto dos filhos de vosso Senhor, o qual ponde sobre o trono de seu pai, e pelejai pela casa de vosso Senhor. Porém, eles temeram muitíssimo e disseram: eis que 2 reis não puderam parar diante dele, como, pois, poderemos nós resistir-lhe? Então, o que tinha cargo da casa e o que tinha cargo da cidade, e os anciãos e os aios enviaram a Jeú, dizendo: teus servos somos, e tudo quanto nos disseres faremos. A ninguém poremos rei, faz o que for bom aos teus olhos. Então, segunda vez, lhes escreveu outra carta, dizendo: se sois meus e ouvirdes a minha voz, tomai as cabeças dos homens, filhos de vosso Senhor, e amanhã a este tempo vinde a mim, a Jezreel. E os filhos do rei, 70 homens, estavam com os grandes da cidade, que os mantinham.
Sucedeu, pois, que chegada a eles a carta, tomaram os filhos do rei e os mataram 70 homens, e puseram as suas cabeças nos cestos e lhes mandaram a Jezreel. E um mensageiro veio e lhe anunciou, dizendo: trouxeram as cabeças dos filhos do rei. E ele disse: ponde-as em 2 montões à entrada da porta até amanhã. E sucedeu que pela manhã, saindo ele, parou e disse a todo o povo: vós sois justos, eis que eu conspirei contra o meu senhor e o matei, mas quem feriu todos estes? Sabei, pois, agora que da palavra do Senhor que o Senhor falou contra a casa de Acabe, nada cairá em terra, porque o Senhor tem feito o que falou pelo ministério de seu servo Elias. Também Jeú feriu todos os restantes da casa de Acabe em Jezreel, como também todos os seus grandes e os seus conhecidos, e os seus sacerdotes, até que nenhum lhe deixou ficar de resto. Então se levantou e partiu e foi a Samaria. E estando no caminho em Bet-Egede dos pastores, Jeú achou os irmãos de Acasias, rei de Judá, e disse: quem sois vós? E eles disseram: os irmãos de Acasias somos, e descemos a saudar os filhos do rei e os filhos da rainha. Então disse ele: apanhai-os vivos. E eles os apanharam vivos e os mataram junto ao poço de Bet-Egede. 42 homens, e a nenhum deles deixou de resto. Jeú encontra Jonadab e mata os servos de Baal. E partindo dali, encontrou a Jonadab, filho de Recabe, que lhe vinha ao encontro, o qual saudou e lhe disse: reto é o teu coração como o meu coração é com o teu coração? E disse Jonadab: é. Então, se é, dá-me a mão. E deu-lhe a mão, e fê-lo subir consigo ao carro, e disse: vai comigo e verás o meu zelo para com o Senhor. E o puseram no seu carro. E chegando a Samaria, feriu todos os que ficaram de Acabe em Samaria, até que os destruiu conforme a palavra que o Senhor dissera a Elias. E ajuntou Jeú a todo o povo e disse-lhe: Acabe serviu pouco a Baal, Jeú, porém, muito servirá. Pelo que chamai-me agora todos os profetas de Baal, todos os seus servos e todos os seus sacerdotes, não falte nenhum, porque tenho um grande sacrifício a fazer a Baal. Todo aquele que faltar não viverá. Porém Jeú fazia isso com astúcia para destruir os servos de Baal. Disse mais Jeú: consagrai a Baal uma assembleia solene, e a apregoaram. Também Jeú enviou por todo Israel, e vieram todos os servos de Baal. E nenhum homem deles ficou que não viesse. E entraram na casa de Baal, e encheu-se a casa de Baal de um lado ao outro. Então disse ao que tinha o cargo das vestimentas: tira as vestimentas para todos os servos de Baal. E ele lhes tirou para fora as vestimentas. E entrou Jeú com Jonadab, filho de Recabe, na casa de Baal. E disse aos servos de Baal: examinai e vede bem que porventura nenhum dos servos do Senhor aqui haja convosco, senão somente os servos de Baal. E entrando eles a fazerem sacrifícios e holocaustos, Jeú preparou da parte de fora 80 homens e disse-lhes: se escapar algum dos homens que eu entregar em vossas mãos, a vossa vida será pela vida dele. E sucedeu que, acabando de fazer os holocaustos, disse Jeú aos da sua guarda e aos capitães: entrai, feri-os, não escape nenhum. E os feriram a fio de espada, e os da guarda e os capitães os lançaram fora, e se foram à cidade da casa de Baal, e tiraram as estátuas da casa de Baal, e as queimaram. Também quebraram a estátua de Baal, e derrubaram a casa de Baal, e fizeram dela latrinas até o dia de hoje. E assim Jeú destruiu a Baal de Israel. Porém não se apartou Jeú de seguir os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel, a saber dos bezerros de ouro que estavam em Betel e em Dan. Pelo que disse o Senhor a Jeú: porquanto bem fizeste em realizar o que é reto aos meus olhos, e conforme tudo quanto eu tinha no meu coração, fizeste a casa de Acabe. Teus filhos até a 4ª geração se assentarão no trono de Israel. Mas Jeú não teve cuidado de andar com todo o seu coração na lei do Senhor, Deus de Israel, nem se apartou dos pecados de Jeroboão, que fez pecar a Israel.
Naqueles dias, começou o Senhor a diminuir os termos de Israel, porque Azael os feriu em todas as fronteiras de Israel, desde o Jordão para o nascente do sol, e toda a terra de Gileade, e os Gaditas, e os Rubenitas, e os Manassitas, desde Aroer, que está junto ao ribeiro de Arnon, a saber Gileade e Bazã. Ora, o mais dos atos de Jeú e tudo quanto fez, e todo o seu poder, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel? E Jeú dormiu com seus pais e o sepultaram em Samaria, e Jeoacás, seu filho, reinou em seu lugar. E os dias de Jeú reinou sobre Israel em Samaria foram 28 anos. Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, Deus da minha vida e Deus da vida deste meu irmão, desta minha irmã, que ouve agora esta oração, que lê a Tua palavra com todo o amor do coração, que acredita em cada promessa feita pelo Senhor neste livro, que acredita em todos os feitos pronunciados aqui, concretizados por Tuas potentes mãos. Deus amado, Deus querido, nós cremos, ó Pai. Acreditamos, meu Deus, em cada relato, ó Pai, escrito aqui na Sua palavra. Senhor, a Sua palavra arde em nosso coração. A Sua palavra entra, ó Pai, em nossa vida. A Sua palavra mexe com nossa estrutura, Senhor. A Sua palavra organiza, Senhor, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos e nossas emoções. A Sua palavra, Senhor, traz equilíbrio, ó Pai, para a nossa alma. A Sua palavra traz cura, Senhor, para todas as feridas, meu Deus, em nossa vida, em nosso ser. Deus querido, como temos sido curados, Senhor, simplesmente por ler, Senhor, e dar a atenção devida, meu Deus, aos escritos sagrados, que o Senhor nos deixou como bússola, que o Senhor nos deixou, ó Pai, como manual de vida. Deus amado, Deus querido, que no término, Senhor, deste plano de leitura, que a Sua palavra venha estar enraizada em nosso coração, que nunca mais, ó Pai, venhamos conseguir ficar longe da Sua palavra, Senhor. Um dia sequer, meu Pai, sem ler a Sua palavra, sem ouvir, Senhor, a Sua palavra. Deus querido, muito obrigado por essa oportunidade, Senhor, de estarmos aqui lendo e ouvindo a Sua palavra. Os que já morreram não têm essa oportunidade mais. Muitos ainda estão vivos, ó Pai, e também não têm essa oportunidade. Porque, meu Deus, ou estão perdidos no mundo, Senhor, e estão na escuridão, ou porque optaram, Senhor, por seu livre-arbítrio e sua própria decisão, não ouvir a Sua palavra. Mas nós optamos, Senhor, e escolhemos em ouvir a Sua palavra, em ouvir o que o Senhor tem a dizer ao nosso coração, ó Pai. E sabemos que o Senhor tem muito a nos dizer, muito a nos ensinar, muito a nos advertir, muito a nos admoestar. E estamos aqui, Senhor, para ouvir, ó Pai, que o Senhor tem a nos dizer. Mesmo que às vezes doa, Senhor, em nosso peito, em nosso coração, a correção que o Senhor tem para nós. Porque, meu Deus, somos muitas das vezes rebeldes, filhos desobedientes, ó Pai, e quando o Senhor nos chama a atenção, às vezes dói, ó Pai, mas é uma dor, Senhor, que traz cura, é uma dor que é como se fosse um remédio, que nos cura, que nos sara, ó Pai, que nos reabilita, Senhor, a estarmos aptos na Tua santa presença. Deus, muito obrigado pelo Senhor ser assim, ó Pai, onipotente, onipresente, onisciente e misericordioso, ó Pai. Rei dos reis e Senhor dos senhores, um Deus cheio de majestade, rico em glória e mesmo assim se compadece de nós, seres humanos tão pequenos, tão, ó Deus, pecadores, tão falhos e tão sujos, mas o Senhor nos torna aptos e capazes, o Senhor nos torna limpos, ó Pai, porque o Teu sangue carmesim nos purifica de todo pecado. E estamos, ó Pai, nos apresentando diante do Senhor em arrependimento, para que o Senhor faça a Sua boa obra em nós, ó Pai. Encontre bom espaço em nosso peito, em nosso coração, em nossa alma, e faça, meu Deus, a transformação necessária a qual precisamos. Ache em nós, ó Pai, algo, uma brecha, Senhor, onde o Senhor possa trabalhar. Oh, Deus querido,
Temos muito a ser trabalhado, ó Pai. Atua em nossa vida, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Pai, te agradecemos por essa rica oportunidade de poder mais um dia, Senhor, concretizar, ó Pai, concluir, ó Deus, alguns capítulos das suas santas escrituras. Que o Senhor nos dê força, coragem, disposição. Que o Senhor nos dê oportunidade, ó Pai, para a próxima leitura. No nome poderoso do Senhor. Até lá, Senhor, esteja conosco, nos protegendo, nos livrando, nos guiando, Senhor, em toda a caminhada da nossa vida. E que Teu Espírito nos encha e transborda sobre nós, ó Pai. No nome poderoso do Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos neste momento, ó Pai. Amém, Jesus.